11 a gente pode conferir a continuação da história da Tessa e do Hardin em After Depois da Verdade. Oi, eu sou a Beatriz Criasa, seja muito bem-vinda ao meu canal. Como já deu pra ver na introdução do vídeo, hoje a gente vai falar sobre After Depois da Verdade e saber finalmente o que aconteceu aí com a Tessa e o Hardin. Então se você também já gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e vem comigo. Eu acredito que quem foi assistir o After Depois da Verdade, ou tá vindo assistir esse vídeo, já conhece a história, assistiu o primeiro filme ou leu o primeiro livro, enfim, né, saiba aí já mais ou menos então sobre o que se trata. Mas, como sempre tem gente nova aparecendo por aqui no canal, cair de paraquedas aqui no vídeo, eu vou dar uma introdução rapidinho sobre o que se trata After e qual que é a história, tá bom? After é uma série de 5 ou 6 livros, mais ou menos, da Anna Todd. A história se assemelha aí um pouco com 50 Tons de Cinza, mas a diferença é que aqui em After, essa história é voltada para um público um pouco mais jovem, um público aí um pouco mais adolescente, numa faixa etária aí de uns 20 anos, mais ou menos. E não numa faixa etária aí já para adultos, como é 50 Tons de Cinza. Até porque eu acredito que essa história ela não seria tão atrativa para os adultos como é para os jovens. Então After vai contar pra gente sobre a história da Tessa e do Hardin, como eu já falei. A Tessa é uma adolescente que acabou de terminar o ensino médio e ela é caloura na faculdade. Tessa é aquela típica garota certinha, que segue todas as regras, que fazem tudo o que manda, que segue tudo ao pé da letra, faz tudo que sua mãe manda, enfim. Mas tudo isso muda quando ela vai pra faculdade, porque lá ela conhece o Hardin, que é um garoto assim, que não faz absolutamente nada, ele faz o que ele tem vontade, né? Não faz o que os outros mandam. Vamos falar, o típico bad boy de história, é o Hardin, ele é o bad boy aqui da história. Um alerta que eu já quero dar, eu vou dar 2, mas vamos pro primeiro, de que o filme tem classificação indicativa para 14 anos, mas eu diria que assim, até para os 16 anos, porque como eu falei para vocês, essa é uma história que ela se assemelha aí um pouco com 50 Tons de Cinza. Então quem já assistiu 50 Tons de Cinza sabe disso. Então assim como a gente tem 50 Tons de Cinza, aqui em After a gente também tem umas cenas eróticas, e por isso que eu acho que o filme é mais pros 16 anos do que pros 14, tá? Já tô avisando, então se você não tiver idade pra ver esse tipo de cena, não assiste After ainda, ok? After tá disponível no Prime Video, tanto o primeiro filme quanto o segundo. E eu também já quero avisar que essa é a premissa da história. A premissa da história, meu Jesus. Essa é a premissa do filme, não tenho muito mais do que eu falar, porque senão eu vou dar spoiler. E a partir de agora vai ter spoiler, porque a gente vai começar a falar sobre o segundo filme. Pra gente poder falar sobre o segundo filme, a gente tem que comentar sobre algumas coisas que aconteceram no primeiro. Então se você ainda não assistiu After, mas ficou curioso aí pelo que eu já contei pra vocês, assiste After, depois você vem aqui e assiste esse daqui pra gente comentar melhor então sobre o segundo filme, tá bom? Porque agora não é nem... Eu vou relembrar aí rapidinho o que aconteceu no primeiro filme, tá? Pra gente entrar no segundo. Bom, como todo mundo já sabe, ou quem quis continuar assistindo o vídeo mesmo tendo spoiler deve imaginar, a Tessa e o Hardin acabaram se apaixonando. E assim, eu vou falar que foi bem bonitinho o que eles viveram ali naquele começo, mas a Tessa acaba descobrindo que o Hardin só se interessou por ela, ficou insistindo nela de ficar com ela, por conta de uma aposta que ele tinha feito com os amigos, de que ele não conseguiria fazer ela se apaixonar por ele. E ele acabou conseguindo, mas ele também acabou se apaixonando por ela. E o filme terminou com a Tessa e o Hardin sentados, tipo uma ponte, tipo um pier, assim, um negócio assim, comprido, sentados lá no esconderijo secreto deles, onde tem um lago, enfim. Agora que logo no começo de After Depois da Verdade, a gente descobre que, na verdade, o filme não acabou desse jeito. Na verdade, isso aí foi meio que só uma cena imaginada. Pelo menos eu interpretei dessa maneira. Aqui em After Depois da Verdade, a gente vai começar e vai ver um pouquinho da vida deles dois, mas separados. Então a gente vai ver um pouquinho da vida da Tessa e um pouquinho da vida do Hardin.
Então, no começo a gente vai ver então a Tessa, ela finalmente indo trabalhar lá na editora Vance, que foi o pai do Hardin, né, o Hardin, que ajudaram ela a conseguir o estágio lá, que ela acabou, né, se candidatando para fazer entrevista por estágio e ela acabou conseguindo a vaga. Então agora ela vai estar indo trabalhar nessa editora. E assim, vamos lá, eu acho que o que dá pra ver nisso aqui, a Tessa, querendo ou não, tá lidando bem com o término do relacionamento deles. E aí, a gente vai começar a ver a vida do Hardin, como é que o Hardin tá. E a gente vê que o Hardin, ele tá muito mal, ele tá super mal. Depois do relacionamento dele com a Tessa, do término do relacionamento dele com a Tessa. Ele tá dormindo dentro de um carro, num ferro velho, perto de um trem, de uma estação de trem. E ele meio que voltou até um pouco a vida que ele tinha, né? Aquela vida meio de bad boy que ele tinha. Então meio que eu senti que meio que assim, tudo que ele evoluiu com a Tessa, ele regrediu quando eles terminaram. Eu sei que vocês querem saber como é que eles vão ficar juntos aí, né? Porque no trailer a gente vê que eles estão juntos, então eu sei que vocês querem saber como é que eles vão ficar juntos, mas calma que eu já vou chegar lá. Então agora a gente vai voltar lá pra Tessa, lá pra história dela. E então, como eu falei, ela tá trabalhando na editora Vance. E quando ela vai pra editora trabalhar, a gente vai conhecer um novo colega de trabalho dela, que é o Trevor. Então, como eu falei, o Trevor, ele trabalha junto com o Tess, né, no mesmo local, na mesma editora. E o Trevor, ele é meio que um assistente pessoal do Christian Vance, que é o dono ali da empresa, né, o dono da editora. E é mais ou menos esse que vai ser também o trabalho da Tessa. Além, claro, de que ela lê... Ai, esqueci. É um negócio que eu esqueci o nome, mas antes do livro ser aprovado para ser feito o livro... É manuscrito, lembrei. Ela lê os manuscritos e os que ela tem interesse, ela pega e passa pra Kimberly, que é a chefe dela e é a esposa do Christian Vance, né? Esposa do dono da empresa. Então, como eu falei, eles são meio que agentes pessoais, né? Que são levados para os lugares junto com a Kimberly e o Christian. E o Trevor e a Tessa vão acompanhar eles dois, então, numa festa em que eles estão indo para ver se conseguem o patrocínio de um cara que é milionário, que tem muito dinheiro. Nessa festa, a Tessa acaba ficando bêbada. E vai ser aí que eles vão ficar juntos, vão voltar, né, a se aproximar e até ficar juntos. Eu achei que esse segundo filme, ele se aproximou bem mais de 50 Tons de Cinza, porque nesse filme ele tem bem mais cenas de sexo, assim como em 50 Tons. Eu não cheguei a ler os livros também, infelizmente. Ai, tem tanta coisa saindo que tem livro e eu não li ainda, eu preciso ler. Enfim, eu não li ainda, mas pretendo ler também. Mas o que eu já vi as pessoas falando é que no livro é mais ou menos assim mesmo, tem bastante essas cenas mesmo. Uma parte bem legal e bem interessante que a gente teve aqui nesse segundo filme foi um pouco mais de contexto sobre a história do Hardin. No primeiro filme, ele foi assim, bem focado na Tessa, contando bastante sobre ela, contando bastante sobre a relação dela com a mãe dela, que a mãe dela era bem autoritária com ela, enfim. Então a gente teve muito contexto sobre a vida da Tessa. Mas, assim, desde o primeiro filme, sempre deu pra ver muito bem que o Hardin, ele é um garoto que tem alguns problemas, que ele é do jeito que ele acabou virando esse bad boy por conta do passado dele. Mas isso nunca tinha sido aprofundado, a gente nunca chegou a saber mais do que isso, pelo menos no filme, né? No livro eu não sei. Mas no filme a gente era bem assim, né? A gente não tinha muito mais contexto sobre ele. A gente só sabia mais ou menos isso, que era uma hipótese que dava pra se fazer. E aqui nesse segundo filme, em After, Depois da Verdade, a gente conheceu o Hardin realmente. Tudo que aconteceu com ele, a relação dele com a mãe dele, que inclusive é uma relação bem bonita, porque ele é muito protetor com ela. A relação dele com o pai, a relação, então, do seu passado que levou ele a ficar desse jeito. Inclusive, a gente teve agora, nesse filme, a aparição da mãe do Hardin, o que, assim, foi muito importante pra história, justamente por causa das coisas que eu falei, porque ter a aparição dela fez com que a gente conhecesse melhor ele, conhecesse melhor a história dele e visse a relação dele com a mãe, que, como eu falei pra vocês, é uma relação bem protetora, é bem bonito de se ver. Além disso, a gente também ainda vai ver a Tessa tendo que lidar
com a traição que ela sofreu do Hardin, lá da aposta e tal. Eu também interpretei como uma traição, tá? Enfim, então a gente vê ela tendo que lidar com isso, com essa traição que ela sofreu dele. E que na maioria, e que ela assim, tá sempre desconfiada dele, das coisas que ele tá fazendo, se o que ele fala que ele tá fazendo realmente é verdade, se ele realmente tá com quem ele fala, e enfim. Assim, eu tenho que admitir que a Tessa tem motivos pra isso. Ela tem motivos pra desconfiar dele. Eu acho que qualquer mulher que sofresse a traição que a Tessa sofreu, ou qualquer outro tipo de traição, ficaria desconfiada depois se voltasse com seu companheiro. Eu acho que é uma reação normal. Então eu acho que a Tessa tem motivos realmente pra ela desconfiar do Hardin. Assim, eu gosto do filme. Eu gostei do primeiro filme, eu gosto assim, mas em alguns momentos, principalmente nesse segundo, eu concordei muito, muito mesmo com o que o Trevor falou pra Tessa, de que essa relação deles é uma relação tóxica. E eu realmente tenho que admitir que eu também acho isso. Eu acho que é normal os casais brigarem, os casais terem discussões, isso é normal, acontece. E até em amizades acontece, família, enfim, em todos os lugares isso acontece. Então eu acho que isso é normal. Mas a forma como a briga da Tessa e do Hardin, não ela surge, mas que ela fica, a dimensão que ela toma, acaba assim ficando, prejudica muito os dois, deixa os dois muito mal. No trailer a gente viu que a Tessa sofre um acidente de carro, e esse acidente de carro é gerado por causa disso, por causa meio que de uma discussão, que no outro dia ela meio que vai atrás dele, não sabe onde ele tá e fica desesperada, tentando pegar o celular, e acaba sofrendo um acidente de carro. Então, olha o tamanho olha a dimensão que tudo isso tomou, né? A dimensão que isso chegou da briga deles, da relação deles, dela ter sofrido um acidente de carro. Então, eu tenho até que falar que eu fico meio em cima do muro. Às vezes eu olho essa relação deles e falo, não, ele melhorou, eles têm que ficar juntos. Mas tem horas que eu olho e falo, não, ela não pode ficar com ele, é uma relação muito tóxica. Então não só pra ele, não só pra ela, como pra ele, pros dois. Acho que eles têm que se separar. Admito, eu fico meio nessa imparcialidade de ficar toda hora mudando de opinião, de realmente não saber se eles devem ficar juntos ou não. Porque eu acho que é uma situação um pouco complicada. Mas em vários momentos, eu também acho que a relação deles é tóxica. Pra finalizar sobre o segundo filme, eu queria comentar sobre a participação e esse novo elenco que a gente teve. Porque, como eu falei pra vocês, a gente teve novos personagens, e com novos personagens a gente precisa de um novo elenco pra poder fazer eles. Então a gente teve aqui a aparição e a participação do Dylan Sprouse e da Candice King. Gostei muito deles aqui no filme. Eu achei que eles foram muito bem, eles fizeram muito bem o papel deles. Mas a gente não vai ter mais Candice King em After, no próximo filme, né? No terceiro filme. Porque sim, vamos ter um terceiro filme de After, que é o After depois do desencontro. E a gente já tem algumas informações sobre esse terceiro filme, então vamos lá. O que a gente já sabe é que o diretor foi trocado. Então o diretor do primeiro e do segundo filme foi o Roger Campbell. O terceiro e quarto filme vão ser dirigidos pela Cassie Landau. Além dos diretores, também tivemos algumas trocas aí no elenco. O primeiro que a gente já ficou sabendo foi o Shane Paul McGee, que fazia o Landon, e agora foi substituído pelo Chance Perdomo. Além dele, também tivemos a troca Charlie Weber e da Candice King, que fazem o Christian Vance e a Kimberly, chefes aí da Tessa. Eles foram substituídos pelo Stephen Moyer e a Arielle Cabell. E também a Selma Blair, que fazia a mãe da Tessa, também foi substituída. Ela foi substituída pela Mira Sorvino. A gente já tem um teaser desse terceiro filme, eu já assisti. E eu vou falar pra vocês que esse terceiro filme me parece que vai estar mais quente do que o segundo. Se vocês acharam que o segundo tinha muita cena erótica, muita cena de sexo, você não viu, o teaser do terceiro ainda. Porque olha, vou até deixar o link desse teaser aqui na descrição, tá bom? Pra vocês poderem ir assistir. E vamos ver, eu não sei muito da história, mas eu já vi esse teaser e vai tá bem quente também, viu? Como eu falei, até mais do que esse segundo esteve.
Mas é isso, se você já assistiu After, depois a verdade, me conta o que você achou, se você gostou, se você não gostou, se você esperava mais, se você está ansioso para o terceiro filme. A gente ainda não sabe quando esse terceiro filme chega aqui no Brasil, se vai ser, a gente vai ter que alugar, né, nas plataformas digitais ou se vão para as plataformas de streaming. Eu acredito e eu espero que vá para Prime Video também, né, para a plataforma de streaming. Mas é isso, eu gostei do filme. Eu gosto do filme, como eu falei, mas o relacionamento da Tessa e do Hard me deixa um pouco na dúvida aí as coisas. Mas é isso então, gente. Se inscreve aqui no canal também, se você não é inscrito ainda. Por favor, porque quando tivermos After, o terceiro filme de After, depois do desencontro, vai ter vídeo aqui com certeza pra vocês. É isso, me segue também nas minhas redes sociais, deixa o seu like e um beijo e até o próximo.